E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje vamos fazer mais uma questão da Sesgran-Hill, gente. Questão sobre concordância verbal. O enunciado pede o seguinte. A concordância do verbo destacado atende às exigências da norma padrão em. Então, em qual alternativa o verbo está correto quanto à concordância verbal? Então, primeira coisa, gente, o que é a concordância verbal? Concordância verbal é a concordância, obviamente, do verbo. No caso, a concordância de número e pessoa. Número se o verbo será usado no singular ou no plural. De pessoa, se ele será usado na primeira, segunda ou terceira pessoa. E aí, como é que eu faço essa concordância? Eu parto da onde? Existem diversos casos especiais de concordância verbal, mas existe a regra geral. Como é que é a regra geral de concordância verbal, gente? O verbo concorda com o sujeito. Essa é a regra geral. O verbo concorda com o sujeito da oração. Como é que nós identificamos o sujeito da oração, gente? Prestem atenção. Eu vou pegar o verbo da oração e colocar o pronome relativo. Pronome quem antes desse verbo. Quem fez, quem saiu, quem chegaram, quem entraram, quem entrou. Vamos achar o verbo da primeira frase. A destruição de casas e lojas comerciais nas cidades atingidas são causadas. São causadas. Está aqui o verbo, são. Então, eu vou colocar o verbo ao lado do pronome quem e fazer a pergunta. Quem são? Quem são causadas pela força das águas? Aí vamos ler a frase para identificar a resposta. A destruição de casas e lojas comerciais nas cidades atingidas são causadas. Quem são causadas? A destruição de casas e lojas comerciais. Beleza, identifiquei o sujeito. Agora, para saber se ele deve ser singular ou plural, o verbo, no caso, eu tenho que identificar o núcleo do sujeito. O sujeito é um termo da oração, um termo essencial da oração. Todos os termos da oração possuem um núcleo. O núcleo é a palavra mais importante dentro do termo. Aí olhem só, aqui nós temos casas, que é plural, lojas, que é plural, comerciais, plural, nas cidades atingidas, tudo plural. Mas a palavra mais importante desse sujeito é destruição. Então, destruição é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é destruição. Se é singular, então deveria ser a destruição é causada pela força das águas. Como o núcleo é singular, o verbo deveria estar no singular, entendido? Então a alternativa está errado, porque o núcleo é singular e o verbo está no plural, fechado? Então essa é a regra geral. Vamos ver na B. A ocorrência de chuvas frequentes tem provocado desastres ambientais. Sujeito. A ocorrência de chuvas frequentes. Temos chuvas e frequentes no plural. Mas a palavra-chave aí, a palavra principal, ou seja, o núcleo desse sujeito, é a palavra ocorrência. Então o verbo tem precisa estar no singular. Aí o seguinte, primeiro caso especial que nós vamos ver hoje aqui. Verbos ter, vir e seus derivados. Que é um caso de acentuação também. Se a gente vir nos livros lá, os verbos ter, vir e seus derivados é uma regra de acentuação. Normalmente a regra 7 de acentuação, em que aparece a regra dos verbos. Como é que é a regrinha do ter, vir e seus derivados, gente? Olhem só aqui, ó. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Então, como nós podemos identificar aqui, os pronomes ele e eles, com o tem e o vem, fica igual. Ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm. No presente do indicativo. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Ele e eles. Ela, elas, você, vocês. Como é igual, para diferenciar na escrita, o plural é usado com acento circunflexo. Então, ele tem, ele vem sem acento é singular. Eles têm, eles vêm acentuados, plural.
aqui na questão, na alternativa B, o tem está acentuado, ou seja, está usado no plural. E o sujeito, o núcleo do sujeito é a ocorrência que está no singular, então o verbo deveria ter sido usado sem o acento na sua forma singular, por isso a B está errada também. Estamos procurando a que está de acordo com a norma padrão, a que está correta. Detalhezinho ainda aqui. Esses, os verbos ter e vir. E os derivados. Os verbos derivados de ter e vir, gente, são todos os que terminam em ter e vir. Conter, deter, manter, intervir, convir, advir. Todos que terminam em ter e vir são derivados do ter e vir. Aí o seguinte, olhem só. Olhem aqui. Ele detém. Eles detêm. Ele convém. Eles convém. Assim como os verbos primitivos, no presente do indicativo, os verbos na terceira pessoa do singular do plural têm a mesma pronúncia. Ele detém, eles detêm. Ele convém, eles convêm. Aí o seguinte, no singular, ele detém, ele convém, com acento agudo. Regra das oxítonas. No plural, para diferenciar o singular do plural na escrita, eu uso em vez do agudo o acento circunflexo. Então prestem bem atenção. Tem e vem no plural acentuados, tem e vem sem acento singular. Ele detém, ele convém no singular com agudo, eles detêm, eles convêm no plural com acento circunflexo. Muito cuidado, muita atenção, porque é uma regra simplesinha, mas às vezes a gente não percebe o acento na questão. Às vezes eu não percebo se é o agudo ou circunflexo, não dou atenção para isso, acabo errando a questão. Então, muita atenção a essa regrinha, beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca nos comentários aí que a gente conversa, beleza? Vamos para C. Fazem muitas décadas que o ambiente vem sendo afetado. Aí o seguinte, verbo fazer. Não vou nem procurar o sujeito aí, até porque o fazer não tem sujeito nesse caso. Eu vou ficar procurando e não vou achar. Segundo caso especial aqui, um caso de um verbo impessoal. Fazer, indicando tempo passado, ou ligado a um fenômeno da natureza, então, dois casos aqui do verbo fazer. Indicando o tempo passado ou ligado a um fenômeno da natureza, é impessoal. Deve ficar no singular. Os verbos impessoais devem ficar no singular. Deve ficar no singular. Verbo impessoal é um caso de oração sem sujeito. Vou deixar para vocês o linkzinho dos verbos impessoais. Sobre todos os verbos impessoais, para vocês não perderem nenhuma questão de concurso quando aparecer esse caso aí. Lembrando, quando o verbo da frase é impessoal, o sujeito é inexistente, ou oração sem sujeito. Então, fazer é impessoal e deve ficar no singular, indicando tempo passado ou ligado a um fenômeno da natureza. Olhem a frase da alternativa C. Fazem muitas décadas que o ambiente vem sendo afetado. Fazem muitas décadas, o fazer aqui está indicando tempo decorrido, está indicando tempo passado. Se ele está indicando tempo passado, ele deveria estar no singular, portanto a C está errada. Fechado? Sem mistério? Vamos para D. Tem sido levantadas muitas dúvidas pela ONU. Verbo ter lá com acento. Aí o seguinte, quem? Pegamos o quem, colocamos o tem ao lado. Quem tem? Quem tem sido levantadas? Quem tem sido muito levantadas são muitas dúvidas. A palavra principal, dúvidas. Então, se dúvidas é plural, tem no plural, concordando com o sujeito. Portanto, a D está certa, o tem acentuado no plural. Por que traz um pouquinho de dificuldade aí? Porque a ordem da oração está invertida. Ela não está na ordem direta, está na ordem indireta. A ordem normal seria: muitas dúvidas têm sido levantadas pela ONU.
muitas dúvidas têm sido levantadas, o tem é o verbo do sujeito, muitas dúvidas, por isso no plural, fechado? Antes de sair, vamos analisar a alternativa E. Sempre que nós analisamos questões de concurso, nós devemos analisar todas as alternativas, gente. Aí fala o seguinte, um dos grandes problemas do século XXI são o desrespeito das grandes potências. Aí vamos analisar aqui. Quem são? Quem são? Um dos grandes problemas é o desrespeito. Palavra principal aqui, um é. Dois dos grandes problemas são. Um dos grandes problemas é. Portanto, a E também está errada. Confirmamos que a resposta é alternativa D. Fechado, gente? Como eu falei antes, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode colocar aí nos comentários, pode chamar no WhatsApp também que a gente conversa. E, pô, de novo não, né? Sempre assim. Tá assistindo até agora e não tá inscrito no canal? Brincadeira, né? Clica aí, só encostar o dedinho aí, tá inscrito no canal, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Deixa o likezinho, compartilha com os amigos, né? Vamos levar o português para os outros também, não é só tu que vai gabaritar, vamos deixar os outros gabaritarem a prova também, beleza? Tá inscrito já? Show de bola! Valeu, gente! Até o próximo vídeo, um abração a todos!